Só que as UPPs, elas permitiram que as milícias se expandissem muito. A zona oeste do Rio de Janeiro nunca foi forte de Comando Vermelho. Tinha ali na CDD e tal, Isabel. Mas conforme as UPPs foram andando, elas foram deixando que as milícias tomassem conta da zona oeste, porque falou assim, bom, pelo menos a milícia é um mal menor. É verdade, foi isso mesmo. A milícia é um mal menor. Ponto. O PP marcou muita gente aqui, entendeu? Porque a gente via muitas situações de crime de arma como um fuzil na cidade do Rio. Na cidade do Rio você via isso. Agora, no interior, no final da Baixada, você não via tanto. Até tinha uma pistola ali, outra ali. É a situação que você falou, a polícia conseguia controlar. Aí teve a UPP. Quando teve a UPP, isso aí espalhou pro estado. Então assim, hoje você vê o BOP indo ali, eu tenho uma pizzaria em Volta Redonda. Você vê o BOP indo ali em Volta Redonda, em Resende, o BOP indo lá em Cabo Frio. Essas coisas não aconteciam. O BOP até aqui em Paracambi já chegou a vir também. Mano. Isso não acontecia, entendeu? Aí então, pra gente, o que meio que não marcou, que é essa expansão do crime, foi o início da UPP. Mas você trouxe uma visão aí que anterior e que ninguém tinha trago ainda, que é essa questão de inserir o fuzil, que realmente faz todo sentido. Mas isso aí eu nem era nascido ainda. É uma visão uma análise mais antiga sobre o Estado. Muito bacana. Cara, assim, não sei se vocês vão perguntar, mas eu queria fazer um complemento em relação aos UPPs, tá? Pode falar. O que as UPPs fizeram foi criar uma ciranda de morros. A UPP ensinou os caras a se armarem para entrar no morro do outro, né? Eles desenvolveram os famosos baques. Antigamente se juntava um bonde de 3 ou 4 carros e você entrava por um lado da favela, tirando no outro e conseguia levar a favela. A partir do momento que as UPPs entraram, esses comerciantes ilegais de substâncias, eles foram se juntando em bases e houve uma ciranda de morro, que é aquele período que o Playboy, o Marreta, esses caras trocavam um tiro direto, e para isso você precisava de armas maiores, entendeu? Armas mais fortes, maiores e tal. A UPP vai mais ou menos até 2012, 2013, 14, e aí você percebe que muitos membros do CV, eles começam a ir para o Paraguai, exatamente para tentar aumentar o fluxo comercial de armas pesadas para poder manter os morros que eram deles ou retomar, porque o Comando Vermelho foi que perdeu mais morro. O Comando Vermelho perdeu a Vila Cruzeiro e o Complexo do Alemão temporariamente. Isso nunca tinha acontecido. Ali é o quartel-general que realmente era impenetrável, tá ligado? E aí isso criou uma ciranda desses morros. E a hora que o programa meio que deu uma arrefecida, todo o movimento voltou ali. Só que as UPPs, elas permitiram que as milícias se expandissem muito. A zona oeste do Rio de Janeiro nunca foi forte de Comando Vermelho. Tinha ali na CDD e tal, Isabel. Mas conforme as UPPs foram andando, elas foram deixando que as milícias tomassem conta da zona oeste, porque falou assim, bom, pelo menos a milícia é um mal menor. É verdade, foi isso mesmo. A milícia é um mal menor. Ponto. Se você for ver a novela da Globo, por exemplo, aquela que tinha Portelinha. Não, Lucas, isso aí, você que é noveleiro. Vou lembrar não o nome não, mas eu sei que você tá Antônio falando. Fagundes. Mas você tá ligado, o Antônio Sei que Fagundes você tá era falando. basicamente o Zezinho Orelha, pô, de Curicica, velho, onde Sim. fica a Rede Globo lá. O Zezinho Orelha era conhecido miliciano ali, do cara que era o brabão da região. Porra, os caras pregavam o miliciano como o cara que botava ordem na favela. Tanto que o tráfico tentou invadir a favela, o cara deu um tiro de bazuca nos caras. Papo reto. Então era conhecido como se fosse um mal menor. E as UPPs fizeram com que tiraram os caras dali e a milícia se expandiu por aquele lado, entendeu? Foi uma metástase. Eu achei um belo no programa, né? O problema é que o populismo político fez com que os caras ampliassem sem necessariamente dar o treinamento necessário e ter efetivo para fazer isso. Porque o José Mariano Beltrame, por mais que ele fosse secretário do Cabral, que depois foi descoberto um monte de ladroeira dele, ele é um dos caras que melhor conhece comércio ilegal de substâncias, mano. Ele prendeu gente na fronteira, que é absurdo. O José Mariano Beltrame manja muito de polícia, mano. Muita gente tira o cara, mas o cara manja muito de polícia. Ele é um sujeito muito sério. Ele conhece de fronteira com um negócio absurdo, velho. Agora, a questão é que ele tá no meio de uma gestão eficiente e de uma gestão populista.
E aí você tem a Lava Jato também ali no Rio, que começou a imputar um monte de gente e criou uma puta de uma crise institucional, tá ligado? Eu não tô falando que foi ruim ou não. Eu tô falando fatos que ela criou uma crise institucional que o Rio nunca mais saiu também, desde 2014, entendeu? Sim. E aí, mano, o Estado parou de agir. Hoje, o BOP tem dificuldade até de dar respostas, cara. Teve uma ação que morreu 2 caras do BOP. O BOP não conseguiu adentrar a favela e prender os caras que fizeram isso, entendeu, cara? O chefão, por exemplo. Peixão, os caras fizeram uma invasão lá no... Invasão, os caras entraram na Cidade Alta ali, 400 homens, mano. Não achava Peixão, entendeu? Sim. Assim, até a possibilidade de resposta não consegue dar mais, mano, entendeu? Mas é só um adendo para falar das UPPs, porque foi um projeto bom, mas ela teve um colateral, né? Colateral bem pesado. O PP, a questão do José Beltrame, eu também concordo que foi uma iniciativa, infelizmente não deu certo, mas tentou. Eu acho que é o seguinte, no Rio de Janeiro aqui, pelo menos nesses 30 anos que eu vivo, teve 2 ações que eles tentaram. Uma do José Beltrame com a UPP, e agora, recentemente, com a questão da DPF aí das favelas, o STF interferindo, tentou também mudar alguma coisa, mas é engraçado, tudo que eles tentam acabam dando um efeito contrário e piorando. O Rio de Janeiro é incrível isso, eles tentam melhorar, mas no final só piora o Estado, porque na UPP teve esse efeito inverso da expansão da milícia, e isso é nítido que isso aconteceu, e agora, recentemente, depois dessa medida da ADPF aí das favelas, depois de 2020, 2021, piorou demais. A gente que vive aqui, você vê hoje, cada lugar que você não imaginava sendo tomado. É praticamente assim, se você não souber andar nas vias principais, a chance de você cair numa área tomada pelo poder paralelo é muito grande. E de perder a sua vida mesmo.